vão operar no seu coração. E mais uma vez você será transformado. E você subirá mais um degrau de glória rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Pergunta para o irmão do lado: você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Dê um forte aplauso a Ele. Diga glória a Deus, aleluia. Pode se assentar. Obrigado. Sejam muito bem-vindos todos os irmãos de todos os lugares, todas as caravanas. Também muito bem-vindo o pastor Ricardo Landim, pastora Flávia, entre nós. Glória a Deus. Obrigado também aos irmãos de Florianópolis, da F-Hope, uma bênção. Povo crente, né? Tem unção esses irmãos. Glória a Deus. A gente sabe quem ora e quem não ora só de ouvir, né? Aleluia por isso. Irmãos, é uma alegria. Eu quero só dizer para os irmãos que quero convidar você para a gente estar junto nesses dias. Nós temos compartilhado, você sabe, olha para cá agora, faz bastante silêncio. É muito importante, talvez você está chegando nos Radicais Livres agora. Nosso primeiro Radicais Livres foi em 2001. Você não era nascido não, né? Por isso que eu não sou o presidente mais, porque eu estou aqui há muitos anos. Foi numa chácara. Nós fizemos num acampamento, na verdade, com barraca, choveu, alagou, foi mover o negócio. Foi bem radical mesmo. E dessa chácara, Deus já nos levou para tantos lugares, né? Já fomos, né, para o estádio Serra Dourada, ficamos lá 4 anos. E quero dizer para você que esse ano, eu creio que vai estar tudo certo. No mês de setembro, a gente trocou a data dos Radicais Livres, porque em setembro a gente vai comemorar os 25 anos da videira, no Brasil, no mundo. E a gente vai voltar para o Serra Dourada. Vamos fazer uma grande festa lá, com 50 mil irmãos. E você prepara o seu coração. Esse é um ano especial, um ano de portas abertas. É um ano em que o Senhor tem realmente preparado coisas tremendas para nós. Está aí, a Conferência Internacional da Vinha. E no dia 7 de setembro nós vamos entrar no Serra Dourada com entrada franca. Ninguém vai pagar nada. Porque assim, cá entre nós, não fique chateado comigo se você é dessa turma aí. Eu detesto ir em festa que eu tenho que pagar. Porque está na moda esse negócio. Vamos para a festa, cada um paga a sua. O aniversário é seu, eu tenho que pagar. Que Deus prospere você, que você não tem que fazer esse tipo de festa. Quando você convidar, paga para todo mundo. Diga amém. Não é bom? Ser poderoso, né? Então a gente vai fazer a festa e lá no Serra Dourada não vai pagar. O Senhor vai mover, vai mandar a condição para que todo mundo esteja aqui com a gente. E é uma alegria. E olha, irmãos, quando nós começamos os Radicais Livres, em 2001, e Deus nos deu esse nome. Se você não sabe, radical vem de raiz. E livre, né? Obviamente, dessa liberdade da vida cristã. Nós somos jovens e nasceu essa visão com o trabalho de jovens naquela altura, porque nós não queríamos simplesmente fazer culto no sábado para entreter o jovem, para ele não ir para boate ou para lá, sei lá o quê, para concorrer com o mundo. Nunca foi a nossa ideia. Nossa ideia foi sempre que nós queríamos realmente edificar um trabalho com jovens que tinha raiz, ou seja, que era realmente fundamentado no Evangelho, na palavra, que não seriam levados por qualquer sorte de doutrina na internet, porque conhecem a palavra a fundo, são enraizados. Às vezes podem sofrer ventanias, mas têm raiz no Evangelho, no Senhor, estão firmados nele. Esse é o encargo do nosso coração. E ao mesmo tempo são livres, não apenas livres do pecado, mas principalmente livres dos fardos da religião. Livre da lei, chamados para viver na graça, no favor imerecido, com base na justiça de Cristo, na obra consumada da cruz, para ser filho. Amém, querido? Não mais uma vida de pode, não pode, certo, errado, mas uma vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos daqueles que
estão vivendo baseado nisso. E Deus tem nos chamado para isso. E aqui chegamos, né? Centenas de pastores foram levantados, jovens que constituíram famílias, se tornaram pastores, foram enviados. E você faz parte de um mover. Importante você conhecer a história. Tem um livro meu, até não está aqui para eu divulgar, não, mas tem um dos livros, se você tiver oportunidade, quiser conhecer um pouco da história dos Radicais Livres, eu conto um pouco dela lá. Chama Jovens Destinados ao Avivamento. É esse? Não. Liderando Jovens com Sucesso. Liderando Jovens com Sucesso. E a gente conta como esses 200 jovens se tornaram milhares de jovens, dezenas de milhares de jovens espalhados, o caminho que Deus nos conduziu. Muito importante você conhecer a história que você está participando, não é? Mas eu realmente creio que Deus nos trouxe até aqui e, na verdade, tudo ainda está começando, porque você vai, com certeza, ir muito mais longe do que nós já fomos, né? O Senhor vai levantar você nesses dias, mas é muito importante que você entenda isso, que se você quer chegar aonde Deus tem para a sua vida, você precisa realmente se dedicar a receber a revelação do Evangelho a cada dia, porque é a palavra de Deus que tem o poder de mudar a sua vida. A vida cristã é uma mudança de dentro para fora. Ela nunca começa em você, ela sempre começa em Deus. Ela começa na palavra de Deus. Se você vai ler a Bíblia começa com Deus falando, né? Porque a fala não foi estabelecida em primeiro lugar para ter diálogo, mas para criar. Quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, por isso que Jesus é o verbo, Ele é a palavra. E quando você medita na palavra, você ouve a voz de Deus. E quando ela entra no seu coração, ela tem o poder de transformar a sua vida. Quem está me entendendo aqui? Então, é fundamental que você tenha gosto disso, né? Mas uma vez que você foi salvo pela graça, sem merecer, você não fez nada, você não teve que cumprir nenhuma condição para ser salvo, também não é você que sustenta a sua salvação. A Bíblia diz que a maneira como você foi salvo, você deve andar. Você foi salvo pela graça e assim você anda, na dependência do Espírito. E isso precisa ser claro para você. Caso contrário, você vai tentar viver uma vida que não está fundamentada realmente no Evangelho da graça de Deus e muitas vezes se torna pesado, né? Eu tenho me dedicado a ensinar esse Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para transformar, para libertar você, para que você realmente desfrute uma vida tremenda, né? No ano passado, eu lancei, para mim, eu julgo, de todos os livros que eu já escrevi, eu julgo esse o principal livro, talvez. E eu quero indicar, se você não tem, se você puder, eu recomendo. Eu sei que é ruim recomendar assim, mas eu recomendo assim mesmo. Esse livro é uma declaração do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito. Eu sei que os religiosos, eles já gritam, mas nem tudo te convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. É verdade. Acalme-se. Mas não muda o fato. Você é livre. Então, eu escrevi um livro sobre a verdadeira liberdade em Cristo. E eu vou confrontar uma mente da religião aqui, com verdades absolutas da palavra de Deus, que vão te ajudar a viver essa liberdade. Quero recomendar a você. Olha, quando eu converti, eu não lia nada. Não lia nada. Senta, irmão. Mas eu aprendi a ler com o pastor Luiz, peguei gosto. Você quer crescer, você precisa investir. O pastor Luiz é uma fonte, não é verdade? Quando ele era solteiro, vou te contar um segredo dele. 30% do salário dele ele comprava de livro todo mês. Aí eu comecei a ler, comecei a comprar livros, só que eu emprestava meus livros, nenhum voltava. Aí eu parei de emprestar. Falei, não vou emprestar mais. Mas só que todo aniversário, a gente, na minha época, que eu era jovem, a gente só dava livro de presente. A gente fez um acordo. Vamos dar livro de presente uns para os outros? E aí isso criou uma cultura muito legal entre nós. E dessa maneira foi muito bom, né? Então eu quero recomendar. Na última conferência dos Radicais Livres, eu publiquei esse livro. Quem foi ganhou ele, Vida Radical. Isso aqui são 10 capítulos.
É um pequeno resumo do Evangelho. São 10 assuntos que, se você entender, você vai entender o Evangelho e tem o poder de mudar a sua vida. Eu considero um pequeno livreto muito poderoso, que realmente pode afetar a sua vida. Bom, esse livro aqui é o livro que eu mais... Eu acho que eu já editei uns 50 mil deles, há muitos anos. É o livro para quem quer casar. Né? Graça para relacionar. Segundo o padrão de Deus, não é uma lei. As pessoas falam, pastor, mas a corte não é lei. Não, a corte é a instrução de Deus para quem sabe que na sua carne não habita bem nenhum e quer depender de Deus para construir uma das coisas mais importantes na sua vida depois do seu encontro com Deus, que é o seu casamento e a sua família. E eu te ajudo nessa fundação. Então, se você é solteiro e nunca leu, você realmente precisa ler. Se você não quiser, segue o caminho lá fora. Mas não espere ter um resultado diferente do mundo relacionando da mesma maneira do mundo. Isso não é inteligente. Deus tem uma proposta melhor para você. Não é cercear prazer, pelo contrário, é represar prazer para explodir no casamento. Pode aplaudir. Nunca deixe ninguém aplaudir sozinho, né? E a última coisa que eu queria divulgar para você é o devocional na presença do Pai. Esse livro tem revolucionado a vida de muita gente. Eu estou fazendo live todos os dias, 8 horas da manhã, no meu Instagram, para compartilhar o Evangelho. Alguém está assistindo essas lives? Vários irmãos, não é? São milhares de irmãos, são 366 pregações do Evangelho. Todos os dias, uma para cada dia do ano. Quero recomendar, se você não tem, né? A gente tem um stand ali fora, chama Vida na Graça. Você pode passar lá, tá bom? O pessoal já está esperando, né? Toma aqui, vocês três aqui, um para cá, mas tem... Não, os três, eles já estão... Não, é esses três aqui, já estavam aqui. Não, é só esses aqui. Deus abençoe. Pode sentar. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Eu estou transmitindo a minha pregação pelo meu canal no YouTube. Então você pode, se você quiser mandar o link para alguém, não vai ser a conferência toda, mas agora está transmitindo. Amém, pastor Mauro? Já está, né? Ok. Então, o meu canal foi roubado. Era Naor Pedrosa Play. Tinha quase 200 mil irmãos lá. Roubaram, eu nunca mais consegui pegar para trás. Mas eu abri outro, chama PR Naor Pedrosa. Então, se você não está inscrito, entre no YouTube e já se inscreve de novo no meu canal, Naor Pedrosa, e manda o link dessa palavra para alguém que você ama aí. Se você não me segue no Instagram, você está blasfemando. Então, por favor, me segue aí, Naor Pedrosa, para a gente estar conectado, para compartilhar o Evangelho. Amém? Eu quero começar lendo aqui com você o texto de Romanos, capítulo 8, verso 15. Romanos, capítulo 8, verso 15. Olha o que a Bíblia diz. Eu sei que o nosso tempo já está bem avançado, mas o primeiro dia de conferência é difícil mesmo. Tem muita coisa, não é? E muita fila. Então tenha um pouquinho de paciência, não vou abusar. Mas eu preciso que você não me deixe só. Quando se dizem amém? E está autorizado a falar amém. Aleluia, glória a Deus. Nós somos igreja pentecostal, nós não somos tradicional. Aleluia. E vou ensinar outra coisa para você. Nunca deixe o irmão bater palma sozinho. Quando um irmão bater palma, você bate também. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 15. Vamos ler junto? No 3, vamos lá? No 1, 2 e vai. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Você não é escravo, você é filho, foi chamado para viver sem medo. Você vai sair dessa conferência
livre de todo medo. Você não vai ter medo de ficar solteiro, você não vai ter medo de casar, você não vai ter medo de prosperar, você não vai ter medo de viver, você não vai ter medo de demônio, você não vai ter medo de pânico, você não vai ter medo das maldições da sua família, porque você é uma nova criatura, você é filho, você foi transformado e Deus tem vida nova para você. Com segurança. Você sabe, o escravo, ele tem o mesmo espírito do órfão. Porque os dois não têm pai. E quem não tem pai, não tem ninguém por ele. Quem não tem pai, não tem alguém para dar direção. Quem não tem pai, não tem alguém para ensinar. Não tem alguém para proteger. Quem não tem pai, não tem herança, tem prejuízo. Não tem alguém para abrir portas para ele. E por isso se torna uma pessoa com medo, insegura, porque ele não sabe se está fazendo certo, para que rumo que ele vai, quem vai cuidar de mim, quem vai me proteger, para que lado que eu tomo, quem vai me dar os primeiros passos. Mas você não é órfão. Talvez você pode não conhecer o seu pai terreno, ou ele foi embora, ou ele abandonou a sua família, ou ele morreu, ou você nem nunca conheceu. Eu compreendo. Seja lá qual é a história sua com o seu pai, eu te digo, perdoe. Diga amém. Porque você também não merecia ser perdoado. Deus te perdoou, então perdoe. Pastor, não consigo. A graça te basta, te ajuda. Fala para Deus, tira isso do seu coração, comece por aí. Mas agora você tem um pai. Você sabia que Jesus só chamou Deus de Deus uma vez? Quem sabia disso? Jesus só chamou Deus de Deus uma vez. Durante todo o evangelho, ele chama Deus de Pai. Foi por isso que eles mataram ele. Porque ele se dizia filho de Deus. E esse foi o nome que ele veio revelar e que os judeus não conheciam. Eles conheciam Jeová de Sidkenu, nossa justiça, Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Jireh, né, aquele que proveu, Jeová Rafá, aquele que nos cura, o El Shaddai, o El Elyon. Mas eles não conheciam um nome que reúne todos os nomes de Deus, o Abba. A Bíblia fala que Jesus veio revelar um novo nome de Deus, Abba. Ele veio revelar o Pai, porque no Pai estão todos os nomes, todos os nomes. Mas lá na cruz, foi a única vez que ele chamou Deus de Deus. Meu Deus, por que me desamparastes? Porque naquela hora, os nossos pecados estavam sobre ele. Todos os pecados. Não era ele, eram os nossos pecados. E a Bíblia fala que Deus virou as costas para ele. Porque os nossos pecados estavam sendo colocados sobre eles. Aquele dia, ele clamou e chamou a Deus, o Pai de Deus. Meu Deus, meu Deus. Ele chamou Deus de Deus, para que hoje, eu e você, possamos chamar ele de Pai. Naquele dia, Deus virou as costas para Jesus, para poder ficar de frente para você. Naquele dia, ele foi abandonado, para que hoje você tenha certeza que ele nunca te deixará. Isso que aconteceu lá. Você nunca mais vai ficar sem pai. Deus não vai embora. Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele disse, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Nos dias bons e nos dias maus. Nos dias que você sente e os dias que você não sente. Ele está lá. Ele está com você. Ele é o Deus dos vales e das montanhas. Ele é o Deus da guerra e o Deus da paz. Ele está com você. Põe a mão no seu coração e diga, eu sou filho. Eu não sou escravo. Eu tenho um pai. Está cuidando de mim agora mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Essa relação, ela é uma chave muito poderosa. Foi por isso que a primeira vez que Deus fala com Jesus, quando ele sai da água do batismo e o céu se abre, o que Deus fala?
Este é o meu filho amado. Ele não falou, esse é o meu pastor que eu enviei para quebrar o pau na terra. Ele não disse, esse é o meu profeta, esse é o meu rei. Não, ele disse, é o meu filho amado. Você sabe, Deus me chamou para levantar pastores. Os Radicais Livres foi o maior mover de pessoas chamadas para ser pastor que nós já vivemos. Hoje nós temos pastores nos vários países, supervisores, membros do conselho, pastores de capitais, que eram jovens, que responderam ao chamado. E uma das perguntas que os jovens sempre me fizeram, pastor, qual é o conselho que você dá para um pastor que está começando? Eu falo, comece como Jesus, ouvindo a voz do céu. Esse é meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Deus não falou para ele fazer nada, Deus não deu nenhuma ordem, nenhuma direção, apenas disse, vá e lembre-se, você é meu filho amado. E ele vai, e logo de cara ele encontra o diabo. É ou não é? E a primeira pergunta que o diabo faz é sobre essa conversa que ele tinha acabado de ter com Deus. Ele tinha acabado de ouvir, esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. O diabo encontra ele e fala, como é que é aquela conversa lá? Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Prova. O diabo sempre vai questionar a sua identidade para tentar te vencer. Por isso, saber quem você é a chave para vencer na sua vida e no mundo espiritual. A primeira palavra de Deus para Jesus foi sobre quem ele era. A primeira tentação do diabo foi sobre quem ele era. E a primeira vitória foi responder com base em quem ele era. O diabo perguntou, se você é filho, então transforma a pedra em pão. Mas foi isso que Deus tinha falado para Jesus? Não. O diabo é astuto. Ele escondeu uma palavrinha. Ele não perguntou se você é o filho amado, transforma a pedra em pão. Ele escondeu a palavrinha amado. Ele só disse se você é filho. Porque ele sabe que quem sabe que é amado vence o diabo. Quantos filhos amados nós temos aqui nessa noite? Você é amado. Você é amado. Creia nisso. Deus ama você. Essa é uma verdade poderosa. Em cima dela, Jesus venceu o diabo. Estabeleceu o reino de Deus. Caminhou sobre essas verdades. Nós somos uma geração que perdeu a paternidade. Voltar para ela é a chave de todas as coisas. Qual foi a primeira pergunta do Velho Testamento? Eu não sabia que a conferência ia ter prova, né? A primeira pergunta é, Adão, aonde você está? Ou seja, vou traduzir, aonde está o homem que está perdido? Que perdeu o seu rumo, perdeu sua identidade. Muitos anos se passaram. Jesus chega, nasce. Qual é a primeira pergunta agora do Novo Testamento? Onde está o recém-nascido, o Rei dos Judeus? A primeira pergunta do Velho Testamento é, onde está o homem que está perdido? A primeira pergunta, quando Deus vem para a terra é, onde está Deus? Por quê? Porque quando o homem encontra Deus, ele se encontra. Ele restabelece quem ele é. Não há vida fora dele. Não há verdadeira identidade fora dele. Quando Adão é expulso do jardim, acontece o que eu chamo da grande tragédia, a ruptura da grande tragédia. Porque a partir dali vai haver maldição na terra. Adão vai ter que trabalhar debaixo do suor do seu rosto. A sua mulher vai ter dores de parto. Depois os seus filhos vão matar um ao outro.
E todo tipo de coisa ruim vai começar a acontecer na terra. Por quê? Porque o filho se separou do pai. Mas quando nós voltamos para Deus, nós voltamos para o pai. E nesse momento, a sua vida se reorganiza. Você fica tentando organizar tantas coisas. Mas o que você não sabe é que é o seu retorno para o seu pai, que é Deus, que vai restabelecer todas as áreas da sua vida. Vai reorganizar você novamente. Não se preocupe com outras coisas. Você foi chamado de volta para a presença dele. Porque não há vida fora dela. Não tem outro lugar. Não fique procurando autoajuda. Não fique procurando nada exterior. Cristo é a nossa vida. A Bíblia diz, preste atenção, definitivamente põe uma coisa na sua cabeça. Cristianismo não é religião. Cristianismo não é um curso que você faz e forma. Cristianismo não é um ponto que você chega. É uma pessoa em quem você vive. Nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. O Senhor quer te abrir os olhos para você compreender essa volta. Por que você acha que hoje você vai escutar pregações na internet, você vai ouvir um pastor pregar 1 hora e ele não vai falar Cristo nenhuma vez? Porque os nossos púlpitos estão tomados de autoajuda, psicologia e tantas outras coisas que têm o seu lugar, mas não tem poder de mudar a vida de ninguém. Só Cristo pode mudar a sua vida. É a pessoa dele, é quando você toca nele, é quando você come dele, quando você se volta para ele. E é por isso que o diabo cria tantas distrações, e a internet está cheia delas. Não perca o seu tempo recebendo mais fardos nas suas costas. Não é uma relação de patrão e empregado, mas é de pai e filho. Agora, qual que é o problema, pastor? O problema é que a Bíblia fala que quando nós olhamos para Cristo, quando nós contemplamos a sua face, nós somos transformados, como que por um espelho, na sua imagem. Cristo é o homem perfeito. Estou no buraco errado da água. Aleluia, olha para cá. Está acontecendo, gente. Vocês estão aplaudindo, até meu engasgo. Vocês estão animados mesmo, hein? Olha para cá. Presta atenção. Olha o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, você sabe por que as pessoas... Nós vivemos uma geração estranha, horrorosa. Uma geração esquizofrênica. Sim, Jesus é que falou isso. É uma geração... Ele falou, vocês são estranhos, vocês são crianças estranhas. A gente toca música, vocês não dançam. A gente vai para o velório, vocês não choram. Ele estava falando isso para o pessoal da lei. Uma geração dos fariseus. Ele falou para os fariseus, vocês são estranhos, porque toca música, vocês não dançam. Faz festa, vocês ficam no canto. Vai para o velório, vocês não choram. Vocês são desalmados. Sem alma. Sem vida. Está faltando, são estranhos. Porque perderam essa pureza da criança. O reino de Deus não é dos infantis, mas são das crianças. Porque a criança, no seu estado saudável, ela é feliz. A proposta de Jesus é vida em abundância. Não é depressão, não é querer se matar, mas nós vivemos a geração do maior índice de suicídio no meio dos jovens e adolescentes. Por quê? Porque são vazios. Estão tão vazios, porque o valor deles é uma coisa tão triste que está atribuída a marca de roupa, marca de tênis, marca de celular, seguidor no Instagram, uma coisa falsa.
Definitivamente, acredite em mim, olha para cá, preste atenção, meu amado. Seu valor não está definido pelo tamanho do tanto de seguidor que você tem no Instagram. Você só precisa de ter 2 seguidores. 2, fala assim, 2. Vou te falar o nome deles. Fala assim comigo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se a bondade e a misericórdia te seguir, basta. Seu valor está definido pelo preço que foi pago por você. O valor da sua roupa é o preço que você pagou por ela, o valor do seu sapato é o preço que você pagou por ele, o valor do seu relógio é o preço que você pagou por ele, e o seu valor é o preço que foi pago por você. Sangue de Cristo derramado na cruz. É um valor muito alto para achar que não vale a pena viver. Por que as pessoas querem se matar? Porque não tem valor mais. A vida dela perdeu completamente o valor. Ela não se sente alguém. E chega numa conclusão que não vale a pena viver na flor da idade. Mas a proposta de Jesus é: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Vamos ser honestos, gente. É um escândalo que Deus vem para a terra e começa o ministério fazendo o primeiro milagre, transformando água em vinho numa festa. É que às vezes você lê a Bíblia assim e passa despercebido. Mas eu fico pensando, eu sou pastor, eu fico pensando nisso. Você não pensa, eu penso. Se eu fosse Jesus que foi enviado para a terra para fazer história, mudar a humanidade, e vai começar o primeiro culto de inauguração de Deus na terra. Fosse você, o que você ia fazer? Uma cruzada? Ia começar no cemitério ressuscitando morto? Que tal? Manda ligar os Instagrams, filma que eu vou ressuscitar o morto, vou curar os enfermos, eu vou fazer uma cruzada. Jesus falou assim: não, vamos começar numa festa. Você sabe por que Jesus começou numa festa? Ele começou numa festa porque a história foi interrompida numa festa. Um jardim chamado Delícias. Foi lá que a primeira tragédia aconteceu. Era para ser uma festa, um lugar que valia a pena de se viver, mas foi expulso por causa da queda. Agora vai começar de novo. Ele fala: lembra a primeira vez que a gente começou, onde que foi? No Jardim das Delícias, um lugar de prazer, de vida abundante, onde tudo estava feito. Ok, teve um problema lá, mas eu não desisti. Vamos começar de novo? Então vamos começar de novo numa festa, porque aonde eu começo fala a respeito do que eu vim fazer. Você sabe o que Jesus faz nessa festa? Ele espera o vinho acabar, porque o fim do vinho é o fim da festa. O vinho na Bíblia é a vida da uva. Quando o vinho acaba, a vida acaba. A alegria acaba. Todo mundo nasce com esse vinho natural, tem uma alegria humana, mas toda alegria humana acaba e vira uma depressão, e a festa acaba. A vida é para ser uma festa. A Bíblia fala que nós somos um povo maravilhoso demais. O ser humano é um negócio incrível, fantástico, é uma criatura assim indescritível. O cérebro, coração, os olhos, os órgãos, as conexões, os neurônios. Meu Deus, é uma coisa simplesmente como diz a Bíblia. É uma criatura assombrosamente maravilhosa. A natureza, a terra, é um lugar fantástico. Os rios, os peixes, os pássaros, as aves, as árvores, as plantas, a natureza. É simplesmente chocante, é um lugar cheio de ouro, cheio de riqueza, de petróleo, de todo quanto é tipo de coisa que você imaginar, a biodiversidade, as estrelas, o universo. Deus nos colocou num lugar incrível, somos pessoas incríveis e queremos morrer. Se isso não é doente da cabeça, uma geração doente da cabeça, eu não sei o que é. Porque apesar de sermos incríveis e morarmos num lugar incrível, se você não viver com o Deus incrível, nada faz sentido. Nada faz sentido.
Mas você sabe por que Jesus estava falando isso para os fariseus? Porque o fariseu, a lei cobra. A lei não tem, na lei não há alegria. E você já percebeu que existe uma coisa estranha na religião? É muito estranho. Os irmãos acham que só tem unção tem unção na adoração, mas tem muita unção na alegria também. Mas tem gente que não acha isso não. Nunca acham que pode ter unção na música alegre. Você está enganado. Aliás, tem muito crente que acha, porque ele é seguidor de João Batista, né? Ele acha que crente espiritual não ri. Já viu cara de crente espiritual? E ele vai orar, faz careta, né? Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus foi ungido com óleo de alegria como nenhum dos seus amigos. Eu vou ser honesto com você. Enquanto você não chegar no estágio da alegria, você não chegou no estágio verdadeiro do reino de Deus. O reino de Deus não é, entenda, ouça com ouvidos espirituais. O reino de Deus não é comida, nem bebida. Não é comida nem jejum. O reino de Deus não é roupa, nem perna rapada. O reino de Deus não é pode, não pode, certo, errado. O reino de Deus não é nada externo. Os crentes vivem a vida em função de discutir comida e bebida. O que mais tem discussão aí hoje na internet é se pode beber, se não pode beber, se pode beber vinho, se era suco de uva na ceia. Se eu uso essa roupinha aqui, eu sou moderninho, então eu estou no mover. Mas se eu venho de terno, eu sou um pastor religioso. Reino de Deus não tem nada a ver com roupa, querido. Nada, absolutamente nada. Você pode usar terno, você pode usar camiseta, você pode usar o que você quiser. Porque não é externo, não é exterior. O reino de Deus está definido. Justiça de Cristo, que produz paz, e o último estágio, alegria no espírito. Enquanto a alegria não explodir no seu coração, e eu não estou falando aqui de viciados na alma, estou falando de uma alegria genuína, você não está experimentando o reino de Deus. Em algum momento, você tem que se tornar essa pessoa alegre, não na sua força, mas porque você entendeu a revelação da justiça de Cristo, que tira a culpa, coloca você na paz e explode na alegria. Sabe o que 1 Pedro fala? Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal. Você sabe o que é? Isso é a revelação da proposta de Deus para nós. Você sabe o que é isso? Amar a vida é acordar de manhã e falar, eu amo viver. Eu não quero morrer, eu quero viver. Eu amo a vida, porque eu tenho um Deus, eu tenho um pai, eu não estou sozinho. Meu pai foi embora, talvez separou da minha mãe, minha vida está na luta, mas eu não estou sozinho, eu tenho um pai e eu amo a vida. O Senhor vai mudar a minha situação, porque Ele está cuidando de mim. Eu vou ver dias felizes. Pode ser que eu estou chorando hoje, mas eu verei dias felizes, porque o choro vai durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Nesse mundo, teremos aflições. Todo mundo aqui vai passar por noites escuras. Talvez você está numa noite escura. Olha para cá. Eu vou te dar uma palavra de Deus. Não importa quão escura esteja a sua noite. Não existe noite escura que não acabe. Vai amanhecer. O sol vai nascer, porque o Senhor está na sua vida. Vai começar de novo. Então Jesus ele vem e ele fala, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida que vale a pena de ser vivida. Isso é testemunho que toca o mundo. É quando o verdadeiro testemunho que você pode dar na escola e no seu trabalho, não é de comportamento. É quando as pessoas olharem para você e falam, cara, eu não sei explicar, mas
você é alegre. E não é uma alegria como eu estou acostumado a ver. Não é a alegria de um homem. Você sabe, tinha uma cidade que tinha um circo muito famoso e um palhaço muito top. Inclusive as pessoas, os próprios psiquiatras recomendavam as pessoas com depressão para ir lá assistir o show dele. Para se alegrar, para sair daquilo, para de repente melhorar. E eu ouvi uma história de um desses psiquiatras dessa cidade. Um dia ele estava atendendo um homem com depressão, querendo se matar, triste da vida, angustiado. E ele falou, rapaz, falou as coisas que ele precisava falar, avaliou, e falou para ele, faz o seguinte, olha, aproveita, tem um circo aí, esse cara é muito bom, palhaço fulano, pessoal, eu sempre recomendo, vai lá, você vai rir muito, quem sabe você melhora um pouco o seu astral. Ele falou para o psiquiatra, olha, eu até poderia ir, mas só tem um problema. Ele falou, o quê? Você não tem dinheiro? Ele falou assim, não, eu sou o palhaço. Mas a minha alegria é falsa. Ela não é genuína. A alegria do reino de Deus é a alegria do Espírito. É a alegria resultado de alguém que pisou no degrau da justiça de Cristo e tem agora uma vida substituída, que foi aprovada nele, que não depende de mim, é da obra dele, não a minha, é apesar de mim, estou perdoado, estou lavado pelo sangue, fui justificado em Cristo, para mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Quem intentará acusação contra mim, que sou eleito de Deus? É Cristo quem me justifica. Não há mais, dos seus pecados não me lembrarei jamais. Eu estou perdoado, a ira de Deus não está mais sobre mim. Nesse momento eu tenho paz, e quando isso acontece, a alegria vai brotar, e eu vou voltar a ter vontade de viver. Então, veja, eu estava te dizendo, tudo na religião é exterior, mas tudo na vida cristã é interior. Então a Bíblia fala que a maneira da sua vida ser transformada é olhando para Cristo, não é tentando se mudar. Preste atenção, a lei é um conjunto de regras que você tem que cumprir para tentar ser outra coisa, que você não é. O cristianismo é uma vida nova que entrou dentro de você e que à medida que você contempla, ela muda você de dentro para fora, sem esforço. Olhando para Cristo. Olhando para Ele. Eu não me preocupo com comportamento. A lei trata com comportamento. A graça alimenta com a vida. Você não precisa mandar uma criança crescer. Não funciona. Cresce, menino! O que ele pode fazer? Você não manda uma criança crescer. Você dá comida para ela. Você não precisa tentar crescer. Você come de Cristo. A Bíblia que diz isso, quando nós contemplamos a Cristo como que por um espelho, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Ele é a pessoa perfeita, sem depressão, sem doença, sem morte, sem miséria, sem desespero. Ele é Deus que se fez homem. E a Bíblia fala que quando você olha para Ele, contempla a sua face, você se torna parecido com Ele. Agora, olha para mim, qual que é o problema? Muitas pessoas falam, pastor, mas eu estou olhando para Cristo, eu estou olhando para a face dele. Mas a minha pergunta é, quando você olha para a face de Cristo, como ela está para você? Ele está rindo ou ele está irado? O problema de muito crente é que ele está olhando para Cristo, mas quando ele olha, ele vê Cristo irado. Ele vê, porque essa é a imagem que a religião vendeu para você. Desde criança, sua tia falava para você, menino, para com isso que o papai do céu está vendo. Papai do céu castiga. O papai do céu na sua cabeça é um velho, irado, rabugento, barbudo, procurando você com as suas falhas para te pegar e quebrar suas pernas. Colocar uma doença em você, causar um acidente. Uma imagem horrorosa. Tudo que você vê é o diabo trabalhando para uma imagem errada do seu pai. Estava falando para as irmãs, aqui em Goiânia tem muito mover de Deus, mas também acontece muita tragédia. Os irmãos sabem, aqui aconteceu o Césio, aqui aconteceu de um menino entrar na escola
com a arma do pai matar os amigos. Não é? E no outro dia, no principal jornal da cidade, o menino de 12 anos foi morto. O de 9 anos, o irmãozinho dele, ficou. E aí tinha a frase do menino de 9 anos na capa do jornal: Papai do céu levou meu irmão. Quem falou isso? A tia, talvez a avó, tentando consolar. Mas sabe o que significa isso? Que o seu Deus, o seu pai, mata crianças. Caiu o avião da Chapecoense. Morreu todo mundo lá quase. Saiu no jornal. O menino, o filho de um dos jogadores, se revoltou. Entrou no quarto, derrubou todas as imagens que tinha de Deus, de Cristo lá. Por quê? Porque a avó dele, para consolar ele, falou: não fica triste não. O seu pai, papai do céu, levou ele, porque o nosso Deus derruba avião agora. Percebe? Que tudo que o diabo faz é passar uma imagem do seu pai, que é Deus, errada. Para que você viva com medo. Você sabe por que Moisés não pôde entrar na terra prometida? Porque passou uma imagem errada de Deus. Bateu na rocha. Quando era só para falar. Ele passou uma ideia de que Deus estava com raiva do seu povo. E Deus falou para ele: porque você passou para eles uma imagem que eu não sou, você não vai entrar. Porque a lei passa uma imagem de um Deus irado. Mas a graça mostra um pai que está sorrindo para você. Porque Jesus sofreu toda a ira de Deus na cruz. Toda a ira foi derramada sobre ele. Sabe o que significa isso? Que não tem mais nenhuma para ser derramada sobre você. Eu não estou dizendo que você vai viver uma vida de qualquer maneira. Não é isso. Eu só estou te dizendo que a grande questão da identidade não é mais uma questão de tentar ser alguma coisa. Porque você já é. Você nasceu de novo? Então você é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Os que estão em Cristo Jesus é uma nova criação. Uma nova criatura. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo se fez novo. Se você crê nisso, hoje você pode parar com a sessão de cura da alma. Porque se você fica naquela: não, eu tenho todos esses problemas emocionais, porque quando eu nasci, pastor, a minha mãe queria um menino, e quando vi era menina, e ela me rejeitou, e quando ela descobriu o sexo, ela tentou abortar, e você fica nessa até hoje. Mas sabe aquela moça que a mãe rejeitou e tentou abortar, e está aqui me ouvindo? Aquela moça morreu. Ela não existe mais. É uma nova mulher. A única coisa que tem entre você e ela é o nome no cartório. Mas você é uma nova mulher, criada em Cristo Jesus. Não tem passado para viver em novidade de vida. Se você crê nessa verdade, acabou. Eu fui abusado. Não, quem foi abusado morreu. Meu pai foi embora. Não, Deus não vai embora. Você precisa acreditar nessa verdade. Essa verdade vai te curar. Ela precisa explodir no seu coração. Você precisa orar e saber que Deus não está irado com você. Eis, eu tenho pensamentos de paz a seu respeito e não de morte, para te dar o fim que desejais. Pastor, mas Deus disciplina o filho que ama. Sim, disciplina, mas nunca com ira. Não confunda ira com disciplina. A disciplina de Deus é em amor. Deus nunca vai fazer com você o que Ele não fez com Cristo. Mas você precisa mudar a sua... Então, qual que é o problema? Presta atenção. Você é uma nova mulher, você é um novo homem, mas ainda não está vivendo condizente com isso. É como a história que eu conto. Tem um livro meu chamado Quem Sou Eu? Sobre identidade. Que eu conto a história, né? Você já ouviu, mas depois de uma certa idade eu me dou o direito de contar de novo. Né? Nós temos lá o pastor do Ricardo Landim, o pastor Wilson,
que é de Goiânia, mas é o pastor de São Paulo. Ele morava aqui. E ele tinha uma cachorra, estava prenha. E a vizinha tinha uma gata, que também estava prenha, na mesma época. Mas quando os gatinhos nasceram, a gata morreu. E a cachorra pariu, os cachorrinhos também. E só que os gatinhos morreram, mas um gatinho viveu. E ele apareceu lá na casa dele. E a cachorra, a cadela dele, adotou o gato. E ela mamava nas tetas dela junto com os cachorros. Coisa que acontece em Goiás. Aqui as cadelas dão leite para os gatos. E é uma coisa inusitada. Esse gatinho cresceu no meio dos cachorros. Uma coisa muito bonita até. A cadela adotou ele. E ele conta que todo mundo cresceu. Os cachorros, o gato, ficaram adultos. Só que aconteceu uma situação estranha. Agora o gato era adulto. Só que ele punha ele em cima de uma mesa de 1 metro e tentava empurrar ele não pulava. Ele não tinha coragem de pular. Era um gato que não subia muro, não pulava de mesa e se jogasse para cima caía de costa. Porque gatos não caem de costa. Eu faço o teste. Veja, ele era gato. Ele tinha habilidades de gato, ele podia subir muro, pular da mesa, ele podia fazer coisas incríveis que os cachorros não podiam. Ele era um gato com a mente de cachorro. Porque o ambiente definiu ele. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você sabia como é domado os elefantes de circo? Os elefantes são poderosíssimos. E às vezes você vai no circo, ele está preso numa correntezinha lá, por uma perna dele, que facilmente ele poderia arrebentar. Mas quando ele tem um dos maiores cérebros, inclusive, né, animal. Quando ele ainda era pequeno, os domadores fazem o quê? Eles colocam uma corrente muito grande, muito forte, e o elefante, ele fica tentando arrebentar, mas ele é pequeno. Quando ele é pequeno, ele não tem força. E eles deixam ele tentar arrebentar a corrente até ele se convencer que não é capaz. Nesse momento aconteceu uma fortaleza na mente dele. E ele vai crescer porque agora está convencido que não é capaz. Ele cresce, agora ele pode arrebentar a corrente. Mas a mente dele está presa. E nunca mais ele vai conseguir se libertar. Porque foi cativo. É por isso que Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas se liberte, transforme a sua mente, renove a sua mente, para que vocês possam experimentar a verdadeira identidade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você é um novo homem, uma nova mulher, mas ainda tem uma mentalidade errada. É o gato com a mentalidade de cachorro. É o elefante que foi dominado por muitos anos. Te convenceram de um Deus que não é o da Bíblia. Então, para que você possa cumprir o propósito da sua identidade, você tem que renovar a sua mente a respeito de 2 coisas: quem Deus é para você e quem você é para Ele. Quando você passa a ver Deus da maneira correta e passa a se ver da maneira correta, a sua vida é transformada e o propósito vai ser cumprido. Por isso é que o Evangelho é sobre o Pai. Um Pai amoroso, perdoador, que não está irado, que perdoa os seus pecados, que está com os braços estendidos, pensando coisas boas para você. Ele é chamado Deus da esperança. Romanos diz que o Deus da esperança, o Deus da expectativa de coisas boas, nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que possamos ser ricos de boas expectativas, de esperança, pelo poder do Espírito que habita em nós. Deus quer colocar no seu coração essa expectativa para poder acordar de manhã e dizer: eu amo a vida. Eu quero ver dias felizes. Agora, por que Deus fez isso? Olha para cá, vamos voltar lá para onde eu comecei, na festa. Jesus escolhe começar na festa porque Ele está revelando o propósito de vida que Ele vem. É engraçado, as pessoas nos criticam porque aqui na igreja nós pregamos a graça. Eles falam: aí nessa videira agora é só notícia boa. Vocês, todo domingo aqui é só notícia boa, né? Vocês não pregam, tem que equilibrar.
Alguém outro dia perguntou, pastor, como que faz para equilibrar a graça? Nasce de novo. Se você nascer de novo, equilibra. Veja, eles falam, mas tudo bem, tem a graça, mas tem a verdade também. Não, a graça está do lado da verdade. A graça, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade está do lado de cá, do mesmo lado. Vieram com Cristo. Porque a lei é uma coisa, a graça é uma pessoa. E ela é a verdade. O evangelho é a verdade. Ele não é outra coisa. Não fica querendo colocar lei no meio da graça. É colocar vinho novo em odre velho, vai se perder. Não fica querendo colocar pano novo em veste velha. Não tenta colocar a justiça de Cristo em justiça própria. Vai ser grande o buraco da sua alma. Vai criar uma rotura, diz a Bíblia. Escolhe viver só para Ele. Confiado só nele. Para de olhar para você e olha para Ele. E todas as vezes que você orar, veja Ele sorrindo para você. Você fala, pastor, mas eu errei. Mas Cristo acertou. Eu pequei, mas Ele te perdoou. Não há pecado grande demais que o seu sangue não lave, ou terrível demais que Ele não pague. Você está perdoado. Deus não está irado com você. Mesmo quando você faz coisa errada. E se eu errar? Querido, no amor tem lugar para o erro. Meus filhos sempre erraram, eu sempre errei. Nunca desistiram de mim, nem eu desisti deles, porque Deus vai desistir de você. Você precisa viver com essa consciência. Isso vai produzir em você grandeza, identidade de filho, que anda realmente com a cabeça erguida, porque tem um pai que está feliz comigo, apesar de mim. Eu não estou pregando o que eu vim pregar, não. Porque não dava tempo, então eu estou conversando com vocês. É meu devocional, né? Pedir, pede, bate, procura. Sério? Jesus, perdoa ele. Senão, como é que você vai fazer o devocional da graça magoada? Olha para cá. Preste atenção. Você sabe, o que eu ia falar para você, eu ia mostrar para você os 8 testes que Davi teve que passar para chegar para virar rei. Não preguei. Vou pregar outra hora. Mas vai ter a hora, porque eu já estou tentando pregar esse negócio faz tempo. Mas é um esboço de 50 páginas, literalmente, então não dá para falar aqui rápido. Olha para cá. Você sabe, Davi, olha para cá, rapidinho, presta atenção numa coisa. Davi, ele era o filho desprezado. Porque quando Samuel, que é o profeta, chega para ungir o novo rei, o pai dele mostra todos os filhos. E Deus fala para Samuel, não é nenhum desses. Está faltando um. Era tão desprezado que o pai nem chamou. Ele falou, não tem mais nenhum? Ah, tem um. Está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Quando ele chega, Deus fala, é ele. Davi sabia que Samuel era profeta. Quando ele unge ele sabia que agora ele era o rei. Essa era a sua identidade. Ele iria reinar. Só que aí começa a história de Davi. Ele foi ungido, ele era rei. Mas sabe quanto tempo levou para ele subir no trono? 13 anos. E muitas coisas aconteceram. Muitos testes. O primeiro teste foi esse. Ter sido rejeitado pelo seu pai. Seu pai preferiu seus irmãos. Olha para cá, você quer viver, você quer fazer a sua identidade te levar no seu propósito, que é o governo, o reino? Você vai ter que ser aprovado nisso. Um dos testes mais duros da nossa vida é ser rejeitado pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Geralmente pai e mãe.
Se você não aprender a perdoar, você nunca vai ser rei. Reis são pessoas nobres. Pessoas nobres perdoam, porque sabem que foram perdoadas. Ele avançou. Muitos testes vão acontecer, mas especialmente um que eu quero encerrar com ele. Se as irmãs puderem subir, eu agradeço, que eu não quero me delongar mais. Olha para cá. Um dos testes é que você vai enfrentar no meio desse caminho olha para cá, no meio do caminho entre quem você é e o lugar que você vai ocupar, tem muitos testes. Mas um teste é Golias. Golias tinha um capacete de bronze. Ele aponta para o diabo, que veio para te acusar. Na Bíblia, bronze é acusação, juízo. Ele tinha um capacete de condenação. O diabo é o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite, que rouba a sua identidade. Você não é uma boa filha, você não é um bom filho, você não é um bom líder, um bom pai, um bom pastor, um bom marido, um bom aluno, você não faz nada certo, você começa a fazer esse devocional, mas já tem atrasado 5 dias. Né? Fez o plano, propósito de ler a Bíblia, já se perdeu. Tantas coisas. O diabo te acusa por tudo. Pelo que você faz, pelo que você não faz, pelo que você deixa de fazer. Mas ele é esse gigante que aparece. Mas aí, como que Davi vence essa crise? Olha para cá. A sua identidade é olha para mim, não converse. A sua identidade é a chave para te levar ao seu propósito. Davi só chegou no trono porque sabia que era rei. E se portou como rei. Está entendendo? Você não vai virar rainha, você é. Você não vai virar rei, você é. Você não está reinando como deveria ainda, mas vai. Você precisa, no entanto, se comportar como tal. Davi se comporta como rei todo o tempo. Por isso ele virou rei. Porque ele era. Reis são nobres, como eu disse, reis perdoam. Não ficam amargurados, ressentidos. Mas Davi encontra Golias. É um teste para a nossa identidade. Porque ele é chamado de cão. Você está achando que eu sou o quê? Você vir com um pedaço de pau. Não, vou te esmagar. Davi fala para ele assim: quem é você? Incircunciso, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo. Essa fala não é um xingamento, não. Você tem que entender o que Davi está falando. Olha o motivo pelo qual Davi enfrentou um dos maiores obstáculos para o seu propósito. Davi sabia quem ele era. Por isso ele ia chegar lá. Se você quiser chegar lá no propósito, você tem que saber quem você é. Porque vão aparecer gigantes no caminho. Vão aparecer situações na sua vida que vão parecer intransponíveis. Às vezes o seu Golias vai ser uma depressão, uma maldição da sua família, a sua vergonha de falar em público, a sua timidez, um defeito físico, uma família desarranjada, um vício, coisas que te aparecem que você fala, não tem jeito. Como é que eu faço? Essa hora a identidade vai definir o ganhador. Davi está diante do problema. Aparentemente um inimigo intransponível. Ele fala para ele: quem é você? Em outras palavras, está dizendo: eu sei quem eu sou. E você, quem é? Quem é você? Incircunciso filisteu. Sabe o que significa isso? Naquela época, para participar da aliança, tinha que circuncidar. Hoje é a operação de fimose, que é feita nos homens. Cortava o prepúcio do órgão genital masculino. E aí entrava, porque derramava o sangue e entrava o sêmen, a semente, agora estava em aliança com Deus. Então, era assim que se fazia aliança. Davi estava dizendo: eu sou o homem da aliança.
Você é o homem fora da aliança. Quem é você que está fora da aliança para afrontar o homem da aliança? Quando você sabe que é o homem da aliança, você vence o homem fora da aliança. Agora, que aliança é essa? Hebreus, capítulo 8, ele fala qual é a aliança que você participa. Vocês aqui são os homens da aliança, as mulheres da aliança. Essa é a sua identidade. Você é a mulher da aliança. Quando o diabo vier te afrontar, quem é você? Eu sou a mulher da aliança. Quem é você? Eu sou o homem da aliança. Por isso eu vou reinar. Pastor, que aliança é essa? Hebreus, capítulo 8. Eu vou fazer com vocês uma nova aliança. E o autor de Hebreus revela as 4 cláusulas da aliança. Essas 4 cláusulas definem a sua identidade. Você não pode esquecer dela. Você vai anotar e vai colocar no espelho. Você lê todo dia de manhã. A primeira cláusula é: eu vou inscrever as minhas leis no seu coração e na sua mente. Não é a lei do Velho Testamento, porque era uma nova aliança. Ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, você não vai mais precisar tentar fazer nada. Eu vou escrever a minha vontade no seu coração. A partir de agora você vai querer o que eu quero. Quando os meus filhos eram pequenos, eles queriam comer só doce, mas eu queria que eles comessem brócolis. Até o nome é feio, brócolis. E se eu pudesse, eu colocava neles a vontade de comer brócolis, mas eles não tinham jeito, eu não sou Deus. No entanto, Deus coloca em nós a vontade dele. Você vai querer o querer dele agora, porque ele te deu um novo coração. Qual era o coração da lei do incircunciso, da velha aliança? O coração da velha aliança era: não roubarás. O novo coração é: doa, dá, abençoa. Você não precisa roubar. Por quê? Porque seu pai tem tudo. A velha vontade da lei era: não adulterarás. Mas agora, o novo coração, Deus fala para você: ama sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu coloquei esse amor em você. Você não precisa preocupar em não adulterar. Você vai amar. No velho coração tinha olho por olho, dente por dente. Mas no seu coração agora, Ele colocou a vontade dEle: perdoa porque eu te perdoei. Isso é identidade nobre. No seu coração, eu vou escrever a minha vontade. Dentro de vocês já está a vontade da nobreza de Deus. Mas a segunda cláusula é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Pastor, o que significa isso? Isso é a cláusula da aliança. Significa o seguinte: eu sou o seu Deus. O que você precisa? Você está doente? Eu te curo. Você está devendo? Eu te supro. Você está sentindo solidão? Eu te preencho. Você está sem direção? Eu te mostro o caminho. Você está com medo? Eu estou com você e te protejo. Alguém se levantou contra você? Eu vou lutar as suas guerras. Eu serei o seu Deus. Eu estarei com você. Eu te garanto. Eu te respaldo. Terceira cláusula. Estou acabando. Terceira cláusula da aliança: todos me conhecerão.
do menor ao maior. Não será necessário que ninguém me apresente. Minha netinha tem 15 dias, 20, 11 dias. Mas a conta aí, vovó. Por aí, não tem nem um mês. Ela não sabe falar. Mas quando ela está chorando, a mãe dela pega ela no colo e fala: mamãe está aqui. Ela para. Porque ninguém precisa apresentar a mãe dela. Ela sabe. Você não vai precisar fazer curso para aprender a ouvir a voz do seu pai. Porque essa é uma cláusula da aliança. Você vai me conhecer, porque eu vou falar dentro do seu coração. O culto e o ignorante, o pobre e o rico, o pequeno e o velho, o novo convertido e o crente de 30 anos, todos me conhecerão. Eu vou falar com você e você vai ouvir. Deus fala com você mais do que você imagina. É que você não está prestando atenção. Mesmo uma criança recém-nascida sabe ouvir a voz do pai. Não importa se você nasceu de novo, hoje Deus já está falando com você. Apenas ouça. Essa é uma cláusula da aliança. Mas a última cláusula é a definitiva. Dela depende todas as outras. Se você não souber a última, não adianta saber as outras 3 primeiras. Ela é a cláusula das cláusulas. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Quais os pecados? Todos. Passado? Sim. Presente? Sim. Futuro? Sim. Não, pastor, você está falando que eu não peco? Não, Deus não falou que você não tem pecado. Ele só está dizendo que não vai lembrar. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte: tudo que Deus lembra, presta atenção, tudo que Deus lembra de pecado, Ele tem que punir, porque Ele é juiz, Ele é Deus. Se Deus lembra, Ele tem que julgar. Mas se Deus não lembra, não tem juízo. Pastor, mas como que é isso? Calma, peraí. Mas então, que história é essa? Deus vai jogar para debaixo do tapete, fazer de conta? Não. O que aconteceu na sua vida, eu vou encerrar te contando essa história. É o que aconteceu na vida de um pastor. Era um pastor, um homem de Deus, que cometeu adultério. E a mulher dele largou dele. E ele perdeu o ministério e caiu em depressão. E o pastor amigo dele tentou consolar ele de todas as maneiras, mas nada consolava ele. Ele falou: eu pequei, eu acabei com a minha família, eu acabei com o meu ministério, não tem mais jeito para mim. E esse pastor amigo dele, penalizado, tentou ajudá-lo de todas as maneiras, nada. E ele então começou a orar, falar: Deus, me dá uma palavra, eu preciso consolar meu amigo, eu gosto dele, ele vai morrer, ele vai se suicidar, ele está desesperado, eu não sei o que falar. E ele conta que nessa noite que ele orou, ele dormiu e teve um sonho. No sonho, ele foi no céu. Quando ele chegou no céu, ele viu uma grande biblioteca. E ele ficou olhando, e ele viu, e tinha um anjo lá, e o anjo veio. Pois não, ele falou com o anjo no sonho: o que é isso? Ele falou: é a biblioteca do céu. E esses livros são os livros da vida. Ele falou: e eu posso ver? Pode. Ele falou: eu gostaria de ver o livro de um amigo meu. Você pode trazer? Posso. Ele trouxe o livro do amigo dele que tinha pecado. E ele começou a ler a história do amigo dele. Ele conta no sonho. Ele leu o dia que ele nasceu, como ele cresceu, como ele se converteu, como ele conheceu a esposa, o dia que ele casou, o dia que ele foi ordenado, o dia que os seus filhos nasceram. Mas ele conta que à medida que ele ia lendo, ele ia ficando angustiado, porque estava chegando o dia do pecado. E ele queria ver o que estava escrito. Mas para surpresa dele, quando ele abriu a página daquele dia, ela estava em branco. E ele ficou assustado. E ele falou para o anjo: espera aí, tem um problema aqui, a página está em branco. E eu queria saber por que esse dia, porque eu sei o que aconteceu nesse dia, por que esse dia está em branco? O anjo sorriu e disse para ele: meu querido, o que o sangue de Jesus apaga,
não há memória diante de Deus. E se Deus não se lembra, Ele não derrama juízo. Nunca mais Deus vai derramar juízo sobre você. Porque a quarta cláusula é que dos seus pecados Ele não vai lembrar mais. Mas Ele não vai lembrar, não é porque Ele está fazendo de conta. Ele não vai lembrar porque está pago. E custou caro, custou o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele colocou a vontade dEle no seu coração. Ele é o seu Deus. Ele te conhece, você conhece a Ele. E os seus pecados estão perdoados. Se você viver com base nessa identidade, a partir de hoje, qualquer gigante que aparecer no seu caminho rumo ao reino, você vai dizer: eu sei quem eu sou. Eu sou o homem da aliança, eu sou a mulher da aliança, eu fui ungido rei, eu fui ungido rainha, estou indo em direção ao meu trono, eu vou reinar nessa vida, porque os que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida. Fica de pé onde você está. Essa é a história da redenção, essa é a sua história, essa é a sua identidade. Eu gostaria que você falasse para o irmão que está do seu lado. Pega no ombro dele e fala: mulher de aliança, homem da aliança, mulher da aliança. É isso que você é. O Senhor é por você, querido. Aleluia. Por um instante, nós vamos cantar uma música, mas eu gostaria de orar por você. Não converse, por favor. Faz silêncio aqui na frente, por favor. Pode vir, mas não se agite. Preste atenção, olha para cá. Você pode olhar para mim aqui na frente, aqui ó. Você, olha para aqui. Você não é igual aos seus amigos da escola, que não conhecem o Senhor. Você não é igual aos seus primos que não conhecem a Deus. Você é o homem da aliança, a mulher da aliança. Vocês são nobres. Vocês são destinados a amar a vida e a viver dias felizes, porque os seus pecados estão perdoados, porque você é filho de Deus. Você não é escravo, você tem pai. Seu pai terreno pode não estar lá na sua casa mais, mas o seu pai celestial está e não vai embora. Você pode ter começado mal, mas vai terminar bem, porque Ele está cuidando de você. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor nos dê revelação de quem nós somos. Nós somos os homens da aliança. Elas são as mulheres da aliança. Nós somos aqueles que estão debaixo da obra da cruz. Nós somos filhos, não somos escravos. Não vamos viver com medo, não vamos viver outra vez atemorizados. Nós vamos amar a vida, nós vamos ver dias felizes. Nós temos um Pai. Ó Deus, levanta uma geração que sabe quem é. Levanta uma geração que sabe a qual aliança pertence. Quebra o jugo da lei, da condenação, do pecado. E levanta-os para que eles possam viver em novidade de vida e possam manifestar o reino de Deus. É a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, deixa o Senhor mover na sua vida. Deixa essa verdade ganhar o seu coração. Por um instante apenas, com os seus olhos fechados, fala para você mesmo: eu sou o homem da aliança. Eu sou o homem da aliança. Deus está em aliança comigo. Ele é o meu Deus, eu sou o seu filho. Ele é o meu Pai. Ele fala comigo, Ele coloca a vontade dEle no meu coração. Dos meus pecados Ele não se lembra mais. Vai dizendo para você: eu sou essa pessoa. Eu tenho um Pai, eu não sou escravo. Eu sou filho, eu sou da aliança. Eu fui chamado para amar a vida, para viver dias felizes, para viver uma vida que vale a pena de ser vivida e que vai glorificar o nome do Senhor.